diferencia uma empresa que consegue reter talentos de alta performance daquelas que enfrentam uma alta rotatividade e não conseguem segurar esses bons recursos? Eu vejo muitas empresas, principalmente aquelas empresas que estão crescendo muito rápido, onde a gente tira a empresa do 0 para 1, do 1 para o 10, do 10 para o 100, que são momentos de empresa totalmente diferentes. E muita gente fala que a rotatividade é ruim. Eu vejo muitas vezes que dependendo de onde a rotatividade acontece, não é de todo ruim. Agora, a rotatividade em quem você não quer perder, de fato, ela é ruim. Então, o que diferencia essa empresa que consegue segurar gente boa e aquela que não consegue? É isso aí. Bom, em primeiro lugar, uma cultura forte, um propósito claro, um sistema meritocrático. Porque o talento ele quer ser reconhecido, certo? Uma liderança que dá o exemplo e um ambiente que promove o empreendedorismo e promove a autonomia e a inovação. Essas são características muito claras. Com isso, você vai reter talento. Agora, falando de turnover, eu concordo contigo. Tem um índice ótimo, né? Eu acho que muitas vezes o brasileiro ele procrastina um pouco decisões duras de substituição de pessoas de baixa performance em favor de ter um turnover muito baixo. Então acho que tem um nível ótimo que depende muito do contexto do negócio, caso a caso. E você vê assim, por exemplo, empresas que estão crescendo muito rápido, porque uma das coisas que eu vejo aqui no G4, seja dentro do próprio G4, a gente está ali com 6 anos de vida, então a gente já passou por várias fases diferentes aqui dentro. A fase da startup, de tirar do 0 para 1, onde eram poucas pessoas, todo mundo fazendo tudo, sem muita profundidade, muito mais liderança do que a gestão, muito testando o modelo, encontramos o modelo, daí começamos a pisar no acelerador para trazer mais gente, trazer mais vendedor, trazer mais canal de aquisição, e daí foi onde a gente rompeu ali a barreira das 10 pessoas no time, e que eu considero que foi quando a gente chegou no estágio 1, que a gente tinha que levar do 1 para o 10, que daí foi um crescimento de 10 para 50, 60, 70 pessoas, onde não era já todo mundo que fazia tudo, o líder não centralizava mais tanto, já eram times específicos, pessoas tocando mais ali o seu canto, já primeiros sistemas de gestão, a necessidade, e algumas pessoas que estavam lá do 0 para o 1 já não se sentiam tão à vontade aqui do 1 para o 10, porque elas já tinham que fazer coisas que eram mais rotina do que coisas mais eu faço tudo. E depois o 10 para o 100, que é infinito, e dentro desse 10 para o 100 eu falo que você tem 3 grandes fases, ali do 10 até um 30, 40, daí do 40 ao 60, 70, e do 70 para frente. Nessa primeira fase ali do 10, do 30, 40, que é quando você vai para 150 pessoas, que já muda totalmente o tipo de gestão, você já tem um nível estratégico, tático, operacional, depois você passa ali do 150 para 300, 400, depois do 400 para frente, que ainda é outro mundo quando você chega no 1.000, 5.000, 10.000 e aí vai, e logicamente isso tudo está atrelado a um tipo de faturamento. Agora o que eu vejo é que muitas vezes a galera que está aqui hoje não é a mesma galera que estava lá no começo. Algumas pessoas essenciais sim seguiram junto com a gente, além dos fundadores, mas algumas peças-chave, o João Vitor, o Heitor, e mais algumas pessoas muito chave que estão aí com a ajuda financeira, já estão com a gente 6 anos junto com a gente. Mas muita gente no meio do caminho saiu, seja porque a gente tirou, seja porque falou, a empresa já não é a mesma coisa que era anteriormente. Isso é normal em toda empresa, isso deveria ser normal. Como você vê isso e como você vê o líder entendendo essas mudanças? Porque são dores do crescimento, é normal. Igual quando a gente é um bebê, que a gente tem um desafio, uma dor. Quando a gente vira criança tem outro, quando a gente está jovem tem outro. Quando tem adulto a gente tem outros desafios. E a gente precisa, como pessoa, como empresa, amadurecer ao mesmo tempo. Você tem que largar alguns vícios, alguns erros que você cometia no passado, algumas coisas que você tinha na cabeça como pessoa para poder evoluir. A mesma coisa na empresa. Como que você enxerga isso? Olha, eu acho que deveria ser normal, especialmente dentro do contexto de vocês, que é uma empresa de alto ritmo de crescimento. Então, quando você escala muito rápido, a tendência é que você faça mais trocas, porque realmente você muda de estágio muito rápido e o perfil que você precisava num determinado momento, não necessariamente você precisa num segundo momento.
Em culturas um pouco mais conservadoras, você pode ver pessoas que estão 10, 20, 30 anos, você vê um turnover mais baixo e tal. Depende muito do contexto, mas ainda assim eu acho que é fundamental que as empresas elas tenham um sistema de avaliação de desempenho. Perfeito. Com metas claras, desdobradas por áreas, por gestores, e que ao final do ano você tenha um entendimento de que é natural, se você for estudar, pegar nos livros, que 10, 15% das pessoas vão eventualmente ter um desempenho abaixo do aceitável. E se você tem a ambição de continuar em alto desempenho, é natural que você tenha que forçar um turnover dessa turma. Da mesma forma que você vai ter uns 10 ou 15% de altíssimo desempenho que você tem que dar pista. Perfeito. Porque senão você também aí tem um turnover involuntário, que você perde as pessoas. Então, essa geralmente é a lógica ideal dentro de um contexto de uma empresa que busca alto desempenho. Agora, você vê que quando a empresa está ali do 0 para 1 que tem 10 pessoas, ou do 1 para 10 que ali ainda está com 50 pessoas, é possível de fazer isso? Ou é algo para empresas maiores ter essa meta clara, ter esse desdobramento até a ponta? Porque é um trabalho de gestão. Sim. Que dá trabalho. E muitas vezes o que a gente fala aqui no G4, eu falo muito disso, primeiro progresso e depois ordem. Né? Não adianta você pegar e querer colocar em ordem coisas que você ainda nem viu um progresso. Então, quando você tem 10 pessoas, tipicamente é mais fácil de você gerenciar todo mundo, entender quem está indo bem, quem está indo mal. Você sabe o que está todo mundo fazendo. Quando você chega em 50, esse tipo de sistema já é mais necessário. Tem um momento ideal para você começar a fazer isso? Ou você acha que desde o D0, pelo menos direcionalmente, você deveria ter esse planejamento de metas para o time, mesmo que seja direcional, que não seja ali na vírgula? Desde o D0. Desde o D0. Casa de Espeto, Ferreira de Pau. Na ESEC nós somos hoje 80 pessoas, numa empresa de 15 anos que tem um crescimento menos escalável como o de vocês, mas que a nossa média de crescimento histórico é uns 20% ao ano ao longo da história da empresa. E nós temos nós somos 20 sócios, nós temos um modelo de partnership extremamente complexo, muito inspirado em grandes escritórios de advocacia. Legal. Nós temos até 9 salários de bônus anual para colaboradores que estão em nível de gestão, não necessariamente em nível de diretoria. A gente tem um sistema de avaliação de desempenho. No nosso sistema de avaliação de desempenho, a gente tem mecanismos objetivos, quantitativos e subjetivos. E os subjetivos estão ligados a aspectos culturais, comportamentais. E não só para dar o nosso exemplo, se você for no mercado financeiro, que acho que é um mercado que mira muito esse alto desempenho, você vai em casas de asset management, instituições financeiras, FDICs mais estruturadas, você tem geralmente estruturas de 50, 100 pessoas que operam dentro de um sistema de desempenho elevado. Então eu acho que não é uma questão de porte, é uma questão de cultura e de visão. Perfeito. E o que você vê de principais erros que os líderes cometem quando eles precisam montar ou reestruturar o time? Em primeiro lugar, Nardon, é difícil pra cacete contratar gente boa. E porque é difícil e é muito operacional, às vezes ou falta ambição e falta prioridade, porque enche o saco às vezes. Você precisa muitas vezes analisar 300 currículos, entrevistar 40 para chegar a um. Né? E o empreendedor faz 1000 coisas, né? Então, eu acho que falta ambição e falta prioridade. O que você quer dizer com ambição? Falta ambição dele falar, cara, quero a pessoa certa para a vaga. Sim. Vou continuar procurando. Igual eu trato o meu funil de vendas, eu tenho que tratar meu funil de contratação. A escolha não é pelo mais fácil, não é por quem me indicou, uma pessoa que tem um comportamento ético adequado. Não, eu quero o melhor que eu puder para aquela determinada função. Perfeito. Depois, tem um erro muito comum, Nardon, que até é engraçado, que assim, aquela coisa que você acha que é alguma coisa que você delega e cobra do RH. Né? O papel principal de um líder é montar a equipe, é montar e desenvolver a equipe. Só que aí você, dentro do contexto, você acha que o problema é do RH, porque você tem que fazer estratégia, produto, marketing. Depois tem uma outra coisa que pode ajudar muito, que é o seguinte, vocês têm quantos funcionários hoje? Quase 400. Quase 400.
não é fácil você, nas 400 posições que você for buscar no mercado, usar o máximo do teu orçamento, o máximo da tua capacidade para atrair o melhor para as 400 pessoas. Quando você monta a Argentina ganhou uma Copa com Messi mais 2 ou 3. É isso aí. Efetivamente e perdeu primeiro para a Arábia Saudita. E perdeu para a Arábia Saudita. Então, o que eu quero dizer? O que é chave aqui da prioridade de tempo e gestão? Você mapear quais são suas posições-chave. Se você é um negócio de educação, né, e que cresce muito na tua capacidade de conseguir chegar até o empreendedor do Brasilzão, mercado fora, você muito provavelmente não pode abrir mão de ter uma equipe de marketing, de growth muito ferrada, porque produto, conteúdo, branding é fundamental. Sim. Mas eventualmente você pode pagar um pouco menos ou se dar o luxo de ter um recurso um pouco menos estratégico numa área mais de back-office ou de facilities, porque não é core do segmento de uma empresa de educação. Perfeito. Não é a alavanca, não é a alavanca do crescimento. Que vai fazer o negócio crescer. Exatamente. Então aqui é uma questão de mapear posições-chave e focar e priorizar. E por último, tem que ter coragem para tomar decisão em relação à equipe de baixo desempenho. Eu acho que como é difícil e como a gente muitas vezes não sabe, recrutar uma ciência. E como vocês não sabem, você vai, não é ótimo, deixa. Vai lá, continua lá, tá tudo bem. Né? E aí você começa a baixar desempenho. Né? Cara, esse é um negócio legal que você falou, Cadu, porque sempre que eu tô dando uma aula no G4, ou conversando com qualquer tipo de empresário, qualquer momento da vida, eu chego para todo mundo e pergunto, quem aqui tem problema de gente? É a única pergunta que todo mundo levantou o braço ao mesmo tempo. E daí quem tá no interior fala, pô, eu tô no interior, muito difícil conseguir gente boa. E daí quem tá na capital fala, pô, em São Paulo, no Rio de Janeiro, BH, nas capitais, competição. Tem gente boa, mas a competição é muito alta, então tem que pagar muito caro por esse tipo de recurso. Então, a gente sempre, como empreendedor, acaba vendo a grama do vizinho, achando que é mais verde do que a nossa, mas é real que todo mundo tem esse problema de gente. O segundo ponto que todo mundo acaba cometendo e errando, no meu ponto de vista, é que eles não tornam uma prioridade contratar ou mandar alguém embora que não está indo bem. Por quê? Porque ele já tem alguém sentado naquela cadeira, aquela cadeira já não está performando, mas não é nem o pior nem o melhor. Tá ali, tá andando de lado. Só que se você sabe, no fundo do seu coração e do seu feeling, e até da sua metodologia de avaliação, que aquela pessoa não deveria estar ali. Só que você para e pensa, cara, vou mandar essa pessoa embora. Pô, eu vou... Dá preguiça, né? Eu vou ficar 4 meses procurando outra pessoa. Daí eu vou ter que colocar essa outra pessoa. Daí eu vou ter que treinar essa pessoa. Daí eu vou ter que resolver. Cara, vai demorar 8, 9 meses pra achar alguém. E daí você passa. E daí você passa. E daí você passa. E daí você passa. E na hora que aquela pessoa era média, ela ficou ruim já, porque a empresa inteira cresceu e aquela pessoa já tá totalmente desfalcada. E você não mudou. O que geralmente eu falo é cria o problema. Tira o band-aid com força. Manda embora. Porque na hora que você mandar embora aquela pessoa, aquilo que estava na tua na tua lista de prioridade em 20º lugar, ele vem para as top 3. E quando vem nas top 3, você vai resolver o problema. E daí você resolve de fato bem resolvido. Seja colocando o time para intencionalmente procurar, seja procurando uma empresa que vai te ajudar a fazer aquela posição. E no fim do dia é isso. Se a gente não tem a capacidade de trazer, tem que trazer quem tem capacidade.